Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo tudo o que Ele está nos dizendo e vivendo sem nada antepor ao vosso amor. Como comenta Santo Astério de Amazeia, imitemos o exemplo de Cristo como o bom pastor. Imitemos o exemplo de Cristo como o bom pastor. Sejamos como nosso Senhor Jesus Cristo, puros de coração, humildes e preocupemos com as outras pessoas. Olhemos as necessidades do próximo e estejamos juntos. Estejamos sofrendo com os irmãos e com as irmãs, como o nosso Senhor Jesus Cristo. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros os façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, nesta quinta-feira da primeira semana do tempo da Quaresma, hoje estamos novamente no Sermão da Montanha de nosso Senhor Jesus Cristo. Como bem o sabemos que o Sermão da Montanha são 3 capítulos do Evangelho segundo Mateus, 5, 6 e 7.
E hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a pedagogia fundamental do Santo Evangelho de hoje, nesta quinta-feira, é a perseverança. É perseverar e ir ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo e pedir com fé, bater na porta com fé, que quem pede com fé, com perseverança, com esperança, recebe. A porta é aberta. E na segunda parte, tudo o que nós queremos para nós temos que querer para as outras pessoas. É ter o sentimento segundo o sentimento do Senhor nosso Deus. A essência segundo a essência do Senhor nosso Deus. A ética segundo a ética do Senhor nosso Deus. Saibamos ouvir o próximo. E o que nós queremos para nós, temos que querer para as outras pessoas. Que queremos um bom celular, um bom carro, uma boa casa, uns bons passeios, umas belas viagens, e nós temos que querer para as outras pessoas também. É ter o sentimento segundo o sentimento do Senhor nosso Deus. Que Deus, o Todo-Poderoso, o Misericordiosíssimo, Ele nos dá o que nós precisamos, que Ele nos ama com amor infinito. Peçamos com fé e estejamos batendo na porta com perseverança, que quem bate na porta com perseverança, a porta é aberta. E encontramos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, duas interrogações no Santo Evangelho de hoje, neste Sermão da Montanha, que estamos no capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus. E as duas interrogações é assim: quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Qual é a lógica dessas duas interrogações no Santo Evangelho de hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs? A lógica, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é que Deus, o Todo-Poderoso, o Misericordiosíssimo, nos ama com amor infinito. E o que nós estamos precisando, Ele já sabe muito antes do que nós o pedimos. E Ele nos concede com amor infinito, que Ele nos ama com amor infinito. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, sejamos perseverantes e estejamos pedindo com fé o que nós estivermos precisando, que o Senhor nosso Deus nos concede com amor. Precisamos de um bom emprego. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, temos que perseverar e bater na porta com fé, com perseverança, que a porta vai se abrir. Temos que pedir com fé, que a porta se abrirá, que batendo com fé na porta, a porta se abrirá. É pedir com fé ao Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Misericordiosíssimo, o princípio sem princípio. Vemos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que o ser humano sempre é do coração duro, mas vemos que quando um filho de outra pessoa pede alguma coisa para o seu pai, ele o dá com amor. E então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, e Deus que nos ama com amor infinito, que é o Misericordiosíssimo, e quando nós estivermos precisando de algo
Deus nos concede com o amor infinito, que Ele é a justiça, é a misericórdia, é o amor que nos ama com amor infinito. Batemos na porta com perseverança. Tenhamos fé, creiamos, acreditemos. E tudo o que nós queremos para nós temos que querer também para os outros. Tudo quanto quereis que os outros os façam, fazei também a eles. É fazer o bem a todas as pessoas. É cuidar com amor de todas as pessoas. E vemos no que consiste a lei e os profetas. Vemos que aqui toda a lei e toda a profecia do Antigo Testamento e o Novo Testamento, da Antiga Aliança da Nova Aliança. O que nós queremos que as outras pessoas façam para nós temos que fazer também para as outras pessoas. A realidade é o amor, que Deus nos ama com amor infinito. Deus é o misericordiosíssimo que nos ama com amor infinito. E vejamos bem no que consiste a lei e os profetas. É pedir com amor. E o que as outras pessoas fazer para nós com amor, a gentileza, nós temos que fazer para todas as pessoas. Cuidar de todas as pessoas, olhar a necessidade do próximo, que Deus, o Todo-Poderoso, nos cuida com amor infinito. Deus cuida de nós e nós cuidemos uns dos outros, cuidemos com amor, para que em tudo Deus seja glorificado. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo, cuidando das pessoas, para que em tudo Deus seja glorificado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades, que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco,
Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vejamos bem no que consiste a lei e os profetas. Vivamos corretamente a lei de Deus e façamos o bem a todas as pessoas. Amemos todas as pessoas como o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, nos ama com amor infinito. E estejamos juntos, rezando uns pelos outros.